Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos, aqui em Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Hoje iremos falar sobre batismos no plural. Sabemos que não há só um tipo de batismo. Você também já sabe que houve o batismo que João vinha trazendo, que é por imersão, e também o batismo com o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo de número 11, João disse assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, que nós acabamos de ler, é em questão de não somente o batismo de João, mas há também este batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz também que há batismo também com fogo. Mas o que será esse batismo com fogo? Será que este versículo está atrelado lá em Atos capítulo 2, lá o dia de Pentecoste? Será que tem a ver com aquilo ali? Pois ali nós entendemos que ali não é um batismo, ali foi uma manifestação do Espírito Santo. Veja que o versículo lá em Atos 2, ele diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e veemente, e encheu todo o ambiente onde estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousava uma. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ali foi simplesmente a manifestação. Você vai ler o texto, você vê que não tem uma palavra de batismo. Na realidade, foi a chegada do Espírito Santo, houve aquela grande manifestação, como diz o versículo. Ali eles viram línguas repartidas como que de fogo e se distribuíam, e sobre cada um deles pousava uma. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É o Espírito Santo que escolhia a forma que ele queria que aquela pessoa falasse em qual língua. Sabemos que ali havia 14 nações, ali em Jerusalém, que era dia de Pentecoste, então a cidade estava repleta de pessoas de vida de outros países, de outras línguas, o qual ali você percebe que as pessoas ficaram admiradas, ficaram maravilhadas de ouvir aquilo ali, perplexos, de ouvir aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Ali os discípulos estavam ali em torno de 120 pessoas, e quando desceu o Espírito Santo, houve aquela grande manifestação a ponto deles falarem outras línguas, ou seja, língua de nações. Eles ouviam falar e diziam, por que não são todos estes galileus? Como podemos ouvirmos cada um falar na nossa própria língua em que nascemos? Ali foi uma manifestação. Aquela manifestação, ela não está atrelada aqui no versículo de número 2 de Mateus 3, que é 11, que ele diz que João batiza com água, mas aquele que vem após mim, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas de imediato você vai entender qual é essa questão de batismo com fogo. Nós vimos que a igreja católica, ela tem algumas formas de batismo também. Ela tem aquela de aspersão, que é aspergir a água na cabeça daquele que está sendo batizado, né? E também a de efusão, ou seja, aquela que pega sua mão, faça como uma concha e enche de água e derrama na cabeça da pessoa que está sendo batizada. São algumas formas. E tem o batismo de João, que é por imersão. Mas nós podemos confirmar outras formas de batismo que a Bíblia nos fala. Simplesmente, esses batismos que nós vimos aqui na Bíblia, simplesmente é um processo. O batismo de João é um processo, como ele disse, que é para arrependimento de pecado. Na realidade, a pessoa que está sendo mergulhada na água, aquilo ali é um processo, não significa que o pecado dele está indo
em água corrente, o qual ele pode fazer batizar até mesmo numa piscina. É só símbolo do verdadeiro batismo, que o verdadeiro batismo é com o Espírito Santo. Não foi aquele lá, como estamos dizendo, no dia de Pentecostes. Mas já você vai estar entendendo essa questão. Nós vamos aqui em 1 Pedro 3, vamos ver o que Pedro diz a este respeito. 1 Pedro 3, ele fala aqui, versículo de número 20, ele diz a questão de Noé, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, aquelas pessoas da antiguidade, que foram mortos nos dilúvios, que ele está dizendo, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas, através da água, a qual figurando o batismo. Então aqui nós vimos aqui uma forma de batismo, que é como nós estamos dizendo, simplesmente um processo que a pessoa passou, sendo salvo Noé e a sua família, como através de água, como que figurando o batismo, essa água que ele está dizendo, que foi o dilúvio. Então eles foram salvos, foram batizados dentro de uma arca. Mas nós vimos aqui também em Coríntios, em 1 Coríntios, vamos ver o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala a questão de Moisés e o povo que saíram do Egito e que tiveram aquele processo de passar pelo rio, pelo mar vermelho e sob a nuvem. Ele diz aqui, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar. Isso é simplesmente processo. É claro que isso aqui foi por ocasião do povo hebreu, que quando saindo lá do Egito, passaram por esse processo, a travessia do Mar Vermelho, e estava também sob a nuvem. Paulo considera como um batismo. Agora nós vimos aqui em Romanos, vamos em Romanos capítulo 6, versículo de número 3 e 4. Vamos falar do verdadeiro batismo. Este é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Não é aquele de falar em língua de nações, do dia de Pentecoste. Referimos mais uma vez. Ele diz aqui no versículo de número 3, ele fala assim, ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Este é o verdadeiro batismo, que é espiritual. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, o qual que a Bíblia nos afirma que na morte de Cristo morremos também juntamente com ele. Na sua ressurreição também nós ressuscitamos com Cristo, na sua ressurreição. E vamos, mais alguma referência aqui. Vamos em Colossenses capítulo 2, mais uma referência sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo. Em Colossenses nós vimos aqui, capítulo 2, versículo de número 12, ele diz assim, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, veja que é de morte e ressurreição, sepultado com ele no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Este é o verdadeiro batismo. Quando nós entregamos a Cristo e deixamos o velho homem para levantar um novo homem na pessoa bendita de Jesus, vimos o que devemos fazer para que este velho homem venha morrer e ressuscitar um novo homem.
O que devemos fazer? Ele diz aqui, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Tudo isso devemos nos afastar para que possamos viver em Cristo Jesus, o qual, se nós voltamos a esta prática, nós podemos considerar que estamos mortos, já estamos sem Cristo, porque aqui está essa lista de que devemos não praticar tais atos como esse: fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Para quê? O versículo 9 ele diz aqui: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestis do novo homem, se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então devemos despir do velho homem para que nós possamos revestir do novo homem na pessoa de Jesus Cristo. É isso aí que é um novo nascimento, é um batismo, é um batismo com o Espírito Santo. Este é o verdadeiro batismo. Mas nós vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 29, ver o que ele está dizendo aqui também. Hebreus é só uma resposta que nós temos à questão a questão daquele fogo que nós iremos falar, mas iremos em Mateus para que nós possamos mostrar e você possa entender o que é essa questão do fogo, o batismo com fogo. Mas ela cita o batismo. Eu quis mostrar para você alguns versículos referente que a questão do batismo lá de Noé com as águas, quer dizer, é só simplesmente um processo. Agora aqui o batismo com fogo é outro processo. Mas que processo é esse? Vamos ver o que João estava fazendo no seu batismo. Ele diz aqui: e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não começais a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, ou ao fogo. Este que é o fogo que ele está dizendo que batiza com o Espírito e com fogo, ou seja, você que aceita Jesus Cristo como teu Salvador, você receberá o batismo com o Espírito Santo, que é o nascer de novo, morrendo e nascendo. Morreu com Cristo na sua morte de cruz, ressuscita com Cristo na sua ressurreição. Este é o batismo com o Espírito Santo. Agora o batismo com fogo é esse aqui que ele está dizendo. Como ele diz para os fariseus e os saduceus, nessa questão das suas incredulidades, que eles vinham ali só simplesmente para investigar, vendo que João estava trazendo aquele batismo. Então, por isso, João os repreendeu, dizendo: até raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí ele diz aqui, nesse versículo 10, é que está atrelado neste fogo. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ele diz aqui no versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo de número 12, para completar, ele diz assim: a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, certo? E a sua eira recolherá o seu trigo, certo? Que são os salvos, que é a massa, a pureza, o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quem é este fogo inextinguível?
este fogo inextinguível, ele está indicando o lago de fogo, porque a Bíblia nos diz que não é inferno, porque a Bíblia nos diz que até o próprio inferno é lançado no lago de fogo para ser destruído. É assim que está escrito na palavra de Deus, para ser destruído. Vamos lá em Romanos, em Hebreus, que estamos dizendo que é a questão de Hebreus 12, versículo de número 29, que ele diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então vimos a razão deste fogo. Que fogo é este? Um fogo para consumir. Por isso que ele considerou como batismo. É um processo que a pessoa está passando. Até o batismo de João foi um processo. Processo esse de arrependimento. É uma manifestação que você tem que mostrar que você houve arrependimento. Então por isso você desce as águas para demonstração de um arrependimento. É só uma figura do verdadeiro batismo. E o verdadeiro batismo é com o Espírito Santo. Então fica aí esta dica para que você possa entender melhor que o Espírito Santo de Deus venha falar profundamente na sua mente e no teu coração. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado.